Olá, turma. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui presente no nosso laboratório para estarmos iniciando mais uma aula prática, ok? Hoje vamos dar continuidade à placa-mãe e hoje eu quero estar mostrando todos os componentes, os principais componentes da placa-mãe, que é o que mais nos interessa, tá ok? Para a gente estar aprendendo a identificar. Já que na aula de ontem nós aprendemos a testar nossa placa, a dar o start nela fora do gabinete, não é isso? Mãos à obra? Vamos ao serviço? Bom, turma, como vocês podem ver aqui, ó, eu estou em mãos com uma placa-mãe do tipo AT, o padrão antigo, tá? A gente já até chegou a falar isso nas aulas teóricas, mas eu quero estar dando uma reforçada aqui nesse assunto. Turminha, como que eu vou identificar mesmo que uma placa ela é AT, apesar desse padrão não ser mais usado? Estão vendo aqui as portas de comunicação, ó? Observe que ela tem apenas uma porta. E ela pode ter uma ou duas, ok? Eu vou chegar aqui mais próximo à câmera, ó. Vocês estão vendo essa entradinha preta aqui? Essa aqui é uma conexão chamada de DIN, tá ok? Que era usado para teclado e mouse, que posteriormente, já na versão ATX, foi melhorada e passando a se chamar PS2, tá ok? Então, no máximo que eu poderia ter aqui, ó, seria o quê? Uma conexão serial, que é aquela semelhante ao VGA, só que os seus pinos de conexão são macho. Lembra, turma? Então, olha algumas coisinhas da aula de ontem, ó. Estão vendo aqui os barramentos ISA? Certinho? Os barramentos ISA, EISA, tá ok? Esses padrões, eles também existiram na época das placas-mães do tipo ATX. André, e como que eu vou identificar que isso é um ISA, EISA? Olha, acredito que não vai dar de mostrar para vocês aí na câmera, mas vem escrito aqui, ó, bem pequenininho, vocês verem aqui, ó, bem próximo ao barramento. Ele vai estar falando aqui, ISA, EISA, ok? Ó, que são esses tipos de barramento. Vem bem pequeno aqui escrito na placa. Tem aqui alguns barramentos do tipo PCI, ok, turminha? Ó. E tenho aqui os meus slots de memória, certo? E olha só que interessante aqui essa placa, ó. Esse conector preto aqui, ó, que eu estou passando o dedo sobre ele, dá a impressão de ser um slot de memória também. Mas não é, turma. Esse aqui, no caso, era o local de encaixe de algumas placas também de expansão. Assim como eu tenho aqui também, ó, o padrão AGP, que era para a placa de vídeo. Ok? Então, a principal forma da gente identificar se uma placa era do tipo AT é verificar quantas portas de comunicação ela possui aqui. No caso, ela pode ter no máximo duas. E essa ela tem apenas uma, que é a conexão do tipo DIN. Certinho, gente? Agora, já pegando aqui um padrão ATX, certo? Vocês podem ver que ela é toda colorida, toda, digamos assim, toda mais cheguei, não é uma placa mais bonita, mais moderna. Então, logo de cara, vamos lá, ó. Turma, olha o tanto de porta de comunicação da forma onboard que eu tenho. André, o que é mesmo um onboard? O onboard é aquilo que vem soldado na placa. Lembra do conector DIN que a gente acabou de falar? Que é aquele do padrão AT? Olha só, no ATX ele foi melhorado e passou a se chamar PS2. Ah, André, eu lembro disso aí na aula de ontem. Você até comentou que quando a gente conectava aqui no PS2, o mouse e o teclado, o que acontecia? Se por acaso ele travasse, eu tinha que reiniciar a máquina, não é? Para ele reconhecer esse hardware de novo. Mas hoje, com o uso das portas USB, que é o Plug and Play, lembra que são as portas USB aqui, ó, não tem mais necessidade disso.
Então aqui eu tenho as conexões PS2, que são para teclado e mouse. Eu tenho aqui a conexão que é seu serial, né? Inclusive nessa placa eu tenho tanto serial como VGA, ó, que é para vídeo. Serial era alguns mouses, impressoras, scanners, concordam comigo? E o pino dele é o que? Ó, tem a pontinha, é o macho. E o VGA, já adiantando o VGA aqui, que é o Video Onboard, é o fêmea, certo? A entrada dele aqui é fêmea. Tem o DVI, que nós vamos estudar na placa de vídeo. Quando a gente for falar de placa de vídeo, vamos falar do DVI, que é essa porta branca, tá bom? Ou seja, ele trabalha tanto com qualidade digital como analógica. Tenho aqui as portas USB. Lembra que a gente chegou a ver as portas USB? A 1.0, que são essas pretas aqui, ó, essas negrinhas. Então, essas aqui são as portas USB 1.0. Tenho aqui, ó, a placa de rede, né, com a entrada RJ45. E tenho aqui também o áudio, ó, certo? Tenho o áudio aqui também. Tudo portátil na minha placa ATX. Ok, galerinha? Agora, vejam só. Dando uma focada aqui na nossa placa, o que eu quero destacar muito aqui para vocês, ó? Os barramentos que nós estudamos na aula de ontem. Então, turma, veja só. Aqui nessa placa, ó, como eu citei para vocês, depois você pode fazer esse exercício aí na sua placa-mãe, se você tiver. Eu tenho aqui duas conexões do tipo PCI, certo? São do tipo PCI. E tenho duas PCI Express. André, como você sabe? Olha, está escrito aqui na placa, tá bom? Está escrito aqui, ó, nas trilhas aqui. PCI Express, e essas duas são do tipo PCI, tá ok? Então, galerinha, são esses barramentos do tipo PCI, PCI Express. Lembra tanto do chipset que eu falei, ó? Então, olha só. Dá uma tombadinha aqui. O barramento local que nós falamos ontem, ele faz a comunicação da memória RAM com o processador, que fica aqui nesse slot, não é, turma? E quem que é o controlador? Quem que é o controlador no caso de memória, né? Que faz esse controle entre os dados que saem da memória RAM e vem para o processador. É o chipset ponto norte, olha ele aqui, turma, ó. Lembra que eu falei que ele era coberto com um dissipador de calor? Então, embaixo dessa placa metálica aqui, vocês vão estar vendo um dissipador de calor. Tá bom? Vai ter embaixo aqui um dissipador de calor, que é o meu chipset ponto norte. Certinho? Então, o chipset ponto norte é o responsável por fazer esse controle aqui, ó, tá? Da entrega de dados aqui, entre memória RAM e processador. André, e o chipset.sul? O chipset.sul, ele é para quê? Para o controle das placas de expansão. Então, ele está bem aqui pertinho das placas de expansão, também coberto com um dissipador metálico. Estão vendo aqui, ó? Dissipador de calor aqui, ó. Isso aqui é para ajudar na refrigeração, tá? Não forçar tanto o chipset. Ok, turma? Então, eu tenho aqui barramentos de expansão, as portas de comunicação, que a gente já detalhou cada uma. Eu tenho aqui os chipset, ok? Tenho aqui, ó, o cabo de 12 volts, que é a alimentação do processador, o soquete do processador e os 4 slots de memória RAM. Tem aqui também, ó, a conexão da minha placa de quê? Da minha fonte de alimentação. Não é? Onde vem a fonte. André, e esse azulzinho aqui, isso aqui é quando a gente usava cabo flat ainda, era para usar disquete. Certo, turma? Nessas comunicações roxas aqui, ó, que são as entradas SATAs, tá? São entradas por cabo SATA, chamada de interface SATA. Aqui eu ligo o quê? Eu ligo HD, eu ligo gravadora, tá bom? Tudo aquilo que eu for plugar mais aqui, que for de entrada SATA, eu vou usar essas pontes aqui de comunicação. Tranquilo, turma? Então, essa ideia aqui é para a gente estar aprendendo aqui aos poucos, tá? Os componentes principais da nossa motherboard, da nossa placa-mãe. Tá ok, galerinha? Então,
qualquer dúvida estamos aí e muito obrigado.